Olá, amigos. Um novo encontro, disciplina de Escola e Cultura. Reforço aqui o convite, inscreva-se no canal, dê o seu curtir, comente. Essa devolutiva é muito importante para que eu possa melhorar o conteúdo. E nós falávamos, né, de uma narrativa do livro A Cultura Brasileira, lá de Fernando Azevedo, que na verdade ele acaba sendo norteador para nós neste primeiro momento, e que traz para nós a diluição, né, dessas fronteiras entre o intelectual ou o técnico e o político. Então, trazendo para nós esse pensamento de entender um pouco essa estratégia, o movimento de potencializar, de reafirmar a identidade do grupo, a importância de um projeto de intervenção na política educacional, e que durante o Estado Novo, os intelectuais responderam ao chamado do governo, né, que foi delegado aí para essa missão de portas-vozes, né, dessa consciência nacional, na busca para trazer um processo de nação, de educação das massas, de acordo com os ideais doutrinários do regime estabelecido à época, dentro de um projeto político-pedagógico, que houve aí esse duplo esforço para que houvesse esse autoconhecimento. Então, dentro desse empenho, o governo ele pretendia essa nacionalidade, a interferência em todos os setores da vida nacional. Tanto que Vargas procurou aí criar condições para reunir, para sistematizar o maior número possível de informações, né, que permitisse a criação de um plano orgânico, sistemático e, claro, completo de intervenção, que foi surgido aí na sequência com a criação de órgãos nacionais de estatísticas, como o IBGE, a realização do recenseamento em 40, que estavam inclusos nessa estratégia. Então, o Conselho Nacional de Estatística, que foi criado no período, então, ele tornou-se aí um órgão consultivo de alto nível, que era responsável por orientar, né, as estatísticas e a interpretação dos seus resultados. Ou seja, buscando a recomposição de um quadro de unidades políticas para que o governo ele tivesse aí ferramentas, né, estatísticas, dados, informações, e elas reunidas dentro de um talento do governo Vargas. Então, essa realização do censo, ela representa para nós um aspecto do esforço, e a sua publicação do recenseamento geral em 40 demonstra o empenho na divulgação de um retrato aprofundado da nação, que traz para nós esse pensamento, essa necessidade de ter o máximo possível de informações. E aí resulta nessa obra de maior envergadura de Azevedo, que é A Cultura Brasileira, e que traz para nós a aceitação do próprio, a recusa e a aceitação de convites por Fernando Azevedo, porque ele entendia que as estratégias das quais ele procurava se aproximar de posições pudessem garantir para ele maior interferência no campo que ele elegera como seu campo educacional. Então, assim, é possível ver que, como hoje existe, mas naquela época do regime, havia um movimento para capitalizar informações, havia os interesses de marcar território, de definir um posicionamento, e Azevedo ele vem se posicionando naquela época dentro do campo educacional, ou seja, cada um buscava o seu espaço dentro dessa intervenção racional do Estado, que foi que buscava-se, né, o fortalecimento desse Estado nacional, que visava um projeto de civilização. Então, traz para nós, nesse movimento, a história da educação, que ela teria funcionado até como um instrumento de vulgarização dessas teorias, e as experiências em curso estavam dispostos aí pelos intelectuais a pensar em projetos da sociedade, de educação, sociologia, como um arsenal técnico, né, de medida, análise e planejamento, que nessas análises mais profundas dessa trajetória é possível, né, nos permite compreender melhor o processo geral da Constituição do Estado republicano brasileiro. Por isso que eu trago nesse primeiro momento, nesses primeiros recortes,
essa discussão, esses pensamentos, para que a gente comece a mostrar as peças do xadrez, né? Colocar as peças no nosso tabuleiro e mostrando o que era e quem era cada um dentro dessa política setorial que havia no Estado Novo, né? Dentro dessa fração de uma elite intelectual, que traz para nós essa necessidade de entender a produção da história da educação brasileira, do estabelecimento dessa cultura. E o próprio Fernando Azevedo, que é o criador de uma representação do campo educacional, ele traz para nós saberes específicos, fundados num conhecimento científico, que estava integrado nesse conjunto de ciências humanas, e reforçando até o que eu já disse no encontro anterior. Então, ele estabelece, né, foi estabelecendo aí relações entre o campo teórico e científico, o campo político e instrucional, que nesse último é provedor de aplicação da prática dos saberes produzidos pelaquela elite intelectual que a gente vem falando, claro, dentro de um projeto político-pedagógico. E neste primeiro recorte que nós fechamos, o estudo, ele propõe o quê? Essa releitura de uma obra de referência num campo da história da educação brasileira, da qual aqui eu estou trazendo a discussão desse livro, A Cultura Brasileira, que há artigos também na internet, há ensaios, há uma série de publicações que traz para nós, numa publicação de 42, que é o fruto da consolidação, né, dessa solicitação do governo Vargas, que era, ou seja, uma introdução ao recenseamento de 40, que nós vamos captando aqui dentro desse processo de agentes, né, de registrar a história, de buscar analisar a cultura, e discutindo essas concepções acerca do papel dos intelectuais e da educação na constituição de um espaço público brasileiro, ou seja, articulando esses conceitos de civilização e cultura, ciência e educação, que traz para nós, no final, uma versão da história da educação brasileira, que ainda hoje permanece informando a produção sobre esse tema. Então, dentro desse conceito de história da educação, é importante a gente entender o potencial de formação, né, o potencial formativo, analisar, refletir, né, os conceitos, conseguir esmiuçar, interpretar aí essa capacidade para que tragam para nós o raciocínio de compreender o porquê de estudar determinadas matérias e temas. Muitas vezes nós ficamos aqui pensando, por que ter a disciplina de escola e cultura? Está aí a resposta, né? E Libânia Xavier, ela traz para nós essas principais fontes dos estudos, né, da história da educação, documentos, né, séries, relatórios, pareceres, ou seja, uma série de produtos que fortalece esse raciocínio lógico que precisamos ter, dialético, para produzir, né, os produtos culturais, como a literatura, né, e a imprensa pedagógica. Então, os pesquisadores, de um modo geral, eles têm se interessado em compreender as ações da educação contida na sociedade imperial, com as suas diversas formas, esferas, intervenções, que identificam, né, a existência das escolas públicas lá no século XIX, como estudos que têm apontado a desimportância da educação escolar para grande parte da população, e hoje é possível ver um grande desinteresse, uma grande desestruturação a nível Brasil, até os desafios, não só na minha área, por exemplo, uma das minhas áreas de atuação como meio ambiente, que há um desgoverno, né, nessa área, essa ausência de governança. Então não é uma crítica política partidária, é a ausência de governança, da qual nós sofremos muito na área da educação. E num período de pandemia, é possível a gente analisar, refletir sobre esse contexto, entendendo esses desafios da educação brasileira. E a história, ela nos traz um pouco, né, nos traz essa base de reflexão. E aí nós temos, dentro do contexto histórico, né, os jesuítas que chegaram ao Brasil por volta de 1549, eles tiveram a principal missão, que era evangelizar, catequizar, ou seja, eles queriam transformar em cristãos os indígenas que aqui habitavam. Então eles buscavam estabelecer
sistema de ensino, um sistema de educação, se assim me permitem dizer, que eles procuravam, né, entender e aplicar as línguas faladas também aí pelos índios, e a partir disso começaram a entender de forma mais fácil como eles viviam. Então as missões se estabelecem por aí, e nós vamos discutir um pouco em um dos encontros, aprofundar um pouco mais nos jesuítas, nas missões, e pensar um pouco dentro dessa visão antropológica, os incentivos que ocorriam na época entre guerras de várias etnias, que buscavam atrair uma maior quantidade de indígenas, né, e que foi facilitando também essa exploração, a catequização. Então, nesse contato inicial entre brancos e os índios, foi amistoso, fato que isso foi narrado na carta de Pero Vaz de Caminha, né, que ele descreve os momentos descontraídos e de bastante festa, em contato amigável por aproximadamente 30 anos. É claro que nós sabemos que há outras situações aí envolvidas nesse cenário que nós vamos aprofundando. E por um outro lado, nós tínhamos um povo vindo de uma civilização com fins pacíficos, que possuía um entendimento completamente diferente do que seria o mundo, né? E por outro lado, nós tínhamos uma outra civilização que acreditavam ser os índios inocentes e que serviam apenas como escravos. Mas é preocupante, e trazendo um pouquinho para o cenário de hoje, ainda é preocupante a questão indígena. Eu sou defensor da causa indígena nesse processo que nós sabemos que houve a questão de uma escravização, que levantou esse aspecto, né, até extremamente controvertido numa relação de índio e homem branco, que vinha com a missão de cristianizá-los através das missões, né, dos missionários jesuítas, isso lá atrás. E hoje nós vemos aí a exploração de terras, né, a grilagem, uma série de ações que desconstroem, né, que fogem um pouco desse nexo que nós estamos aqui discutindo. Então não resta dúvida, né, nenhuma de que ao serem catequizados os índios, eles tiveram a sua cultura original destroçada pelos jesuítas. Sendo ou não uma boa intenção, houve uma interferência significativa e maçante que destroçou, que destruiu a cultura indígena. Houve uma intervenção muito grande, houve um choque aí. E com a chegada, né, de outros colonizadores, os jesuítas também se revoltaram contra essa escravização dos índios, enfrentaram os colonizadores, que com seus preceitos religiosos, sendo que eles eram meios que dispunham para este enfrentamento, né? Então, os jesuítas eles conceberam a organização educacional como um instrumento de domínio espiritual e de imposição de sua cultura. Então, foi meio que imposto, né, falamos assim, essa cultura jesuíta na cultura indígena. E chegando à colônia brasileira, no início do século XVI, os jesuítas eles construíram os primeiros colégios, sendo que para tal tinham incentivos e subsídios da coroa de Portugal, sendo que parte dessa receita era destinada à manutenção dos colégios. Então, os principais autores jesuítas responsáveis pela produção literária da época da colonização indígena foi, né, o padre Manuel da Nóbrega e o missionário Fernão Candim, além do padre José de Anchieta. É importante a gente registrar esses nomes. É claro que, à medida do tempo, nós vamos tentando aprofundar em alguns detalhes de todo esse conceito, e assim nós vamos discutindo essa metodologia também utilizada pelos jesuítas, que era de estimular os índios a uma série de novos comportamentos, ou seja, tentando disseminar os costumes locais. Então eles trazem os costumes para a terra brasilis, né? Trazem para o Brasil, e aí os seus costumes eles forçam, eles induzem para que sejam os nossos costumes, ou seja, os costumes daqueles índios na época, né? Então os autores jesuítas eles escreviam poemas de natureza espiritual, com pouco ou quase sem a presença de elementos dessa esfera racional, constituídos por uma linguagem simples, de fácil compreensão e simplório, para buscar cativar, buscar estabelecer aquela relação. Então os jesuítas enxergavam na América a grande chance da Igreja Católica de expandir, ou seja, pensava-se, entre aspas, no mercado religioso, a expansão do catolicismo, sendo este continente descoberto, né, recentemente, sendo, portanto, um excelente espaço
para que a expansão ocorresse, e eles precisavam expandir os seus domínios. E aí, com a Companhia de Jesus, tinha o objetivo de servir os interesses da fé. Então, pensando em aprontar a escola para servir exclusivamente aos interesses do Estado, reforçando mais uma vez a intervenção histórico-cultural, a intervenção na cultura local, atingindo diretamente aqueles costumes, as suas tradições. Então, é importante a gente entender essa desigualdade social, como que esses fatores surgiram, entender esse processo histórico. E a história nos permite isso, né? Poder observar a existência dessas várias concepções quanto à implantação da política de cotas também para os negros aqui no Brasil, que é um outro processo mais adiante, se comparado àquele processo inicial dos jesuítas que a gente vem aqui discutindo. Então, a implantação dessa política, ela gera polêmica, né, sendo apresentada em fóruns as concepções dos integrantes dessa sociedade, que acabam sendo aí bem diferenciadas. Então, é importante a gente pensar nesse sistema de educação que priorize um sentido de igualdade. Então, é notório que a discussão a esse respeito é extensa, sabemos disso, e em poucas aulas, em poucos encontros, a gente não conseguiria esmiuçar quase que nada, que é a liberdade de expressão, o direito do cidadão, a importância de considerar todo esse conceito histórico envolvido no processo da educação até da população negra. Então, as ações de governos, elas são incompletas, e elas foram incompletas lá atrás e continuam sendo, surgindo aí a necessidade de se estabelecer, de se destacar exigências escolares, né, que tenham que contribuir, né, que hoje não contribui para a integração do negro no espaço escolar, até no mínimo de educação que lhe é proporcionado. Certo? Dado isto, nós pensamos no próximo encontro em avançar um pouco mais, trazer novas discussões, refletir um pouco. É claro, vocês têm aí o desafio de fazer uma analogia, né, uma comparação com o conteúdo apresentado pelo professor também da disciplina, mas eu gostaria que vocês comentassem esse vídeo, o vídeo anterior, que vocês dessem uma devolutiva para que a gente possa estabelecer uma reflexão desse processo. Tá joia? Fica aqui o meu abraço e até o próximo encontro.